Sim, plástica é sempre algo muito positivo na vida de uma pessoa, porque muda, além da estética, a autoestima. Muitas vezes a plástica está associada a algum problema até fisiológico que a pessoa tenha. No caso da rinoplastia, sim. Se nós formos pensar em alergias, por exemplo, que a pessoa tem, a rinoplastia vem para ajudar uma rinite, por exemplo, não é? Sim, a rinite é obstrução, é algo inflamatório. Então a cirurgia diretamente ela não melhora a rinite, mas ela vai abrir mais o espaço da via aérea para que a pessoa consiga respirar mais adequadamente. Então quem tem rinite e qualquer coisa já ataca e já não respira, quando faz a plástica do nariz ou a septoplastia, já melhora sobremaneira a respiração, tanto Claro. quando está normal quanto quando está em crise de rinite. E a rinoplastia é uma prática que já tem bastante tempo na cirurgia plástica, dentro do mundo da plástica, não é? A rinoplastia já se tem há muito tempo, começou em torno de 1907, com Joseph, mas era mais a reducional, era aquela cirurgia plástica que reduzia o tamanho do nariz, principalmente com a retirada do dorso. Né? Se viu ao longo dos anos que se perdia a função do nariz quando se reduzia muito ele sem fixá-lo. Então hoje, desde 1970, já tem se procurado estruturar mais o nariz, para que ele não perca a base dele. Hoje nós utilizamos vários enxertos para que o nariz fique mais duro ao longo do primeiro ano e para que forças de cicatrização ou até da própria no fechamento do nariz não leve o nariz a entortar no futuro ou que venha a perder, a ponta venha a cair mais tempos depois da cirurgia. Interessante isso, porque talvez todo o procedimento estético ali, a plástica, seja um trabalho perdido ao longo do tempo dessa Sim. pessoa. Mas para a gente começar o assunto, e o Dr. Dimitri vai passar vários detalhes para a gente vai descobrir dentro da história como é que começou a rinoplastia realmente aplicada. Quem vai nos contar é a nossa repórter Suiane Cachoeira. Confere aí. Conhecida como a mãe da cirurgia plástica, a rinoplastia nasceu na antiguidade. Médicos indianos realizavam transplantes de pele de reconstruções nasais já no século 8 a.C., período no qual a amputação do nariz era um castigo para certos crimes, como na Índia, onde a amputação de nariz era uma forma frequente de punição para crimes como o adultério. Mesmo assim, foi somente no século XV que a cirurgia plástica, após séculos de evolução estagnada, se aproxima do que é hoje. É nesta época que as técnicas cirúrgicas começam a ser utilizadas em favor da estética. Graças aos estudos de um pioneiro cirurgião alemão que se conseguiu realizar a reconstrução completa do nariz, utilizando a pele em excesso do braço. Em 1988, Jacques Joseph realizava com sucesso a redução do tamanho do nariz e passa a defender a teoria de que uma pessoa cuja aparência causa desvantagem social ou econômica é atingida da mesma forma que uma pessoa que sofre com uma doença debilitante. Joseph chamava o desejo de parecer normal como antidisplasia e não vaidade. Com essa visão, ele se tornou referência em cirurgia plástica facial na Europa e acaba entrando para a história como o pai da cirurgia plástica facial moderna. É interessante isso, até o Dr. Dimitri citou o caso de uma cirurgia ser feita hoje e daqui a 10, 20 anos ter outro resultado no rosto dessa pessoa, porque a pessoa vai envelhecendo, né, Dr. Dimitri? Sim, justamente. Tem ali os hábitos também de vida dela que influenciam, mas hoje em dia a cirurgia plástica dentro da medicina, ela tem tido muitos avanços para que essas mudanças sejam minimizadas ao longo do tempo, não é? Sim, muito se mudou ao longo, principalmente das últimas décadas, quando se fala em rinoplastia, tanto porque o resultado que se tinha há 20, 30 anos atrás não se mantinha ele por muito tempo. Então, a ponta do nariz acabava caindo, o nariz podia ficar entortando ao longo dos anos, né? E a cirurgia plástica do nariz é algo que tem que ser muito bem executada, porque qualquer defeito, qualquer desvio, com o tempo ele vai piorar. E aí a pessoa até nesses anos atrás, de 20, 30 anos atrás, até chegava a fazer uma nova plástica nesse local, se entortasse ou se caísse a ponta, como você citou? Era Claro, necessário daí se fazia? quando se faz necessário, uma nova reabordagem deve ser executada para
melhorar qualquer possível deformidade. Eu vou pegar esse gancho ali de refazer uma cirurgia plástica, porque quando você vai decidir fazer uma cirurgia plástica, você não vai pensar numa nova cirurgia plástica no mesmo lugar. Você vai fazer naquele lugar e acabou. Você vai achar que é para sempre e é esse o resultado que você espera junto com o seu cirurgião, com certeza, que ele não vai querer errar, não vai querer falhar e que você saia de lá insatisfeito. Mas acontece da pessoa não gostar do resultado, né, doutor Dmitry? O que se faz daí? Depois de um certo tempo, você pode refazer no local? A plástica do nariz deve sempre se aguardar de 6 meses a 1 ano. Qualquer cirurgia plástica tem que aguardar um tempo hábil até para os tecidos se acalmarem no espaço que ele deve ficar. Né? A plástica do nariz também não é diferente, mas a cirurgia sempre deve ser bem executada e a plástica de nariz é diferente das outras, né? Tu não consegue esconder a plástica. Então, está no rosto, então é uma plástica que tem que ser executada sempre por um especialista, por alguém que tenha muita, né, convivência, que saiba exercer bem essa cirurgia. Nós, das cirurgias plásticas, falamos que essa é a cirurgia mais difícil, a plástica mais difícil para se executar. Por quê, doutor Dmitry? Porque são múltiplas cartilagens, porque nem sempre a gente tem que se moldar cada cartilagem, é uma cirurgia extremamente delicada, né? Um passo em falso pode piorar a execução da cirurgia, e quando vai se reoperar uma pessoa que eventualmente operou antes contigo ou com outra pessoa, a cirurgia vai se tornando cada vez mais difícil. Essas complicações você não se refere à plástica em si, mas a algo que na cirurgia complique as funções vitais dessa pessoa, desse paciente, é isso? Não, digo que as cartilagens, as cirurgias que eram executadas antigamente, elas tiravam muita cartilagem. Então, quando vai abordar uma paciente que já operou e tirou muita cartilagem, a cirurgia se torna muito difícil. Né? Então, às vezes tem que tirar cartilagem de outros lugares, atrás da orelha ou da cartilagem da costela, para se reconstruir o nariz. Então, é uma cirurgia que tem que ser bem feita. E a cirurgia cara, eu gosto de falar, a cirurgia cara é aquela que tem que fazer 2, 3, 4 vezes. Essa que é a cirurgia cara, né? Quando tem que se refazer. Então, por isso que sempre, desde a primeira cirurgia, tem que ser uma cirurgia muito bem feita, senão vai ficando cada vez mais difícil. Falando em custos agora, claro que hoje tudo está mais acessível e mais fácil para todos. E quando se trata de cirurgia plástica, eu acho que está no mesmo grupo, né? Das coisas mais acessíveis. Acredito que sim. Eu acho que sim. A pessoa se planejando, ela consegue marcar numa data, até para poder alinhavar ali junto com o trabalho dela esse período de ausência. E como o doutor Dmitry bem frisou, é uma plástica que você não consegue esconder a rinoplastia. Então, você precisa ter esse tempo de parada, né? Esse tempo de repouso para poder voltar ativa. Mas ela ainda assim, ela é uma cirurgia, entre aspas, cara. Existem cirurgias plásticas mais caras do que a rinoplastia, com certeza. Sim. De preço não se pode falar, né? Pelo Código de Ética Médica, nós não podemos fornecer. Muita gente pergunta na fanpage, na internet, no Facebook, quer saber quanto que custa a cirurgia A, B ou C. Certo. Nós não podemos falar, porque cada caso deve ser avaliado, porque às vezes a pessoa quer fazer uma rinoplastia, na verdade ela precisa de uma rinoceptoplastia. O que seria então? A plástica do nariz e a correção do septo do nariz, que é uma outra cirurgia que é feita mais posterior, né, mais por trás do nariz. Eu, como cirurgião plástico, tenho também intimidade com a septoplastia. Mas em Florianópolis eu tenho costume de operar, eu tenho um irmão que é otorrino, eu costumo operar com ele quando o desvio do septo é muito importante, porque ele faz com vídeo, faz atrás, lá por dentro do nariz, e aí eu faço a parte da plástica, que arruma a ponta, arruma o dorso do nariz. Então são como se fossem 2 cirurgias na mesma pessoa. Em uma só. Aí é diferente, né? Então, e pode acontecer também da pessoa chegar lá e dizer assim que quer tirar o calo do nariz, que é aquela elevaçãozinha aqui, e ela precisar talvez, ou o próprio cirurgião indicar que ela poderia alinhavar um pouquinho melhor a ponta do nariz, enfim, ajustar de outra maneira, Perfeito. Não é? Acontece muito comum, isso também. Extremamente comum. Claro, eu gosto de, no começo da consulta, escutar bem o que a pessoa quer. Né? Então, porque às vezes para mim aqui a giba óssea é o que mais chama atenção. Isso. Mas às vezes ela reclama da ponta ou da asa do nariz. Então eu tento escutar, né, para daí anotar o que realmente a pessoa quer com a cirurgia, e aí eu posso juntamente falar, já que vai fazer a cirurgia plástica do nariz, por que não vamos arrumar a ponta do nariz, no caso citado. Então, às vezes a pessoa vê um problema, mas quando arruma, digamos, a giba ósseo-cartilaginosa, também aí depois ela vai começar a pensar na ponta do nariz. Você arruma um problema, mas acaba
acaba surgindo o outro, ficando mais evidente se torna o mais outro. evidente depois da correção do maior problema, digamos Exatamente, aí você faz tudo numa vez só, tudo numa cirurgia só, tendo essa conversa prévia com o seu cirurgião, claro. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre essas conversas, porque as pessoas têm muito medo na hora de procurar cirurgia plástica também. Antes eu quero pedir para os meninos colocarem uma imagem na tela para o Dr. Dimitri explicar. São algumas imagens que o próprio Dr. Dimitri nos trouxe. Essas imagens são... Esse vídeo, por exemplo, Dr. Dimitri, é bem interessante, né? O que se trata esse vídeo? Esse é um vídeo resumido, bem acelerado, de como é feita a cirurgia. Então, a incisão, né, onde é feito o corte, que é só na parte inferior do nariz, e a gente abre o nariz como se fosse um capô de um carro, né? E aí nós conseguimos ver todas as estruturas, óssea, cartilaginosa, e ali tirar aquela parte da giba óssea cartilaginosa. Então, está aí a incisão por dentro do nariz. E ele é igual para toda a cirurgia plástica do nariz? Praticamente todas. Praticamente todas eu faço O dessa corte forma. aqui embaixo, então. Ali embaixo. Um corte bem pequeno, eu tenho, então é até difícil de enxergar. Né? A gente conversa com a pessoa, é difícil realmente de enxergar. Tem alguns pacientes com 2, 3 anos, tu nem se procurar acha o corte. Né? Nem todo mundo tem a mesma cicatrização, mas é uma cicatriz que muito raramente dá problema. Mas é uma que a gente consegue abordar todo o nariz, consegue ver todas as cartilagens, e ali na imagem dá para ver que remove a parte do osso e da cartilagem, e aí depois aproxima, afina o nariz, né? E aí, daí depois Esculpe consegue moldar, o nariz, né, daí da consegue pessoa. esculpir melhor. Antigamente não se abria, então não se tinha a facilidade de mexer todas as estruturas, retirar o excesso de cartilagem, moldar todas as cartilagens. Certo. Então antes era uma cirurgia que levava 40, Muito 50 mais minutos. Hoje é uma tempo. cirurgia que leva praticamente 3 horas. Então é uma cirurgia que bem mais está demorada mais difícil, mais hoje, então. demorada, mas é que Porque é mais minucioso o trabalho é mais também, minucioso não é? e consegue dar um resultado melhor e por mais tempo. Tem casos, eu acho que são mais raros do que aqueles de uma pessoa que quer geralmente diminuir o nariz. Quem se incomoda tem o grande e quer deixar ele pequenininho. Tem casos em que a pessoa tem o nariz muito pequeno e quer aumentar ele? Existe, principalmente em asiático, eles têm a preferência de aumentar o dorso do nariz. Então, isso normalmente nós teremos que usar cartilagens de outra parte do corpo. É isso que eu ia perguntar. De onde o médico vai tirar essa cartilagem? Eu e a maioria dos cirurgiões prefere a cartilagem auricular. A mesma que a gente tira na plástica de orelha, né, da orelha em abano, tira essas duas cartilagens e consegue fazer um novo dorso do nariz. Mas pode-se tirar do próprio septo do nariz, se não tiver muito tortuoso, ou pode tirar até da cartilagem costal, da costela. Né, se a paciente tiver até uns 35, 40 anos. Depois disso, a cartilagem ela vai se ossificando, aí fica mais difícil de tirar essas cartilagens. Aí é ideal tirar a auricular. Normalmente a auricular já dá o suficiente para essa falta de cartilagem. Mas essa cartilagem tirada da orelha, ela não vai fazer falta nesse local do corpo? Se não falar para a pessoa, ela nem percebe que foi retirada. Interessante isso, né? E são poucas as pessoas que fazem esse tipo de procedimento. Geralmente, o que no consultório do Dr. Dimitri eles querem? Eles querem diminuir o nariz, tirar o calo nasal? O que é? A nossa população é mais de caucasiano, então são né, descendentes de italianos e alemães que têm a giba óssea cartilaginosa, têm o nariz um pouco largo também, e a ponta sempre ela é bem projetada, mas nem sempre a ponta ela é fina, muitas vezes ela é bulbosa, arredondada. Então, essas são as principais queixas, né? É o dorso do nariz, que não é reto, e a ponta do nariz, que normalmente é muito arredondada. Mas, claro, tem diminuição global do nariz, que é uma queixa comum, e às vezes a asa do nariz ela é bem retraída. Então, Que são essas curvinhas aqui na lateral, né? Laterais, e aí acaba tendo que também colocar um pouquinho de cartilagem para preencher e abaixar um pouco essa retração. É feita uma simetria. Todo o rosto deve ser simétrico para se tornar esteticamente bonito, certo, Dr. Dimitri? É feita uma simetria facial do antes e do depois? Uma hipótese, né, da pessoa poder se ver como ela ficaria depois da plástica, assim para ter mais uma certeza de como ficaria esse resultado. É aquele caso da pessoa querer fazer algo no nariz e o cirurgião chegar e dizer, não, eu acho que isso não vai ficar tão legal porque vai promover tal problema, faça assim, não faça assado. Essa simetria ajuda, um panorama em 3D ou algo que vocês, como cirurgiões, moldam no computador para a pessoa se ver?
Em 2010 eu utilizava um programa que nós fazíamos a imagem, tirava 3 fotos e eu conseguia moldar em 3D para tanto a mama, né, tamanho da prótese de silicone ou a mudança do nariz. O problema é que isso às vezes dá uma expectativa que nem sempre conseguimos alcançar com a cirurgia. Então eu vi que não é a melhor maneira. Então, acho que ainda a conversa, uma boa avaliação, né, ver o que realmente incomoda, anotar todos os pontos e uma avaliação adequada realmente da simetria, dos pontos que têm que ser arrumados, é de extrema importância para que durante o procedimento ele seja incluído na correção. Né? Então, essa história do papo eu falei antes que eu ia voltar nesse assunto, porque conversando com o Dr. Dimitri antes da gente entrar no ar, o Dr. Dimitri falou, às vezes o cidadão chega lá, tem um problema cardíaco. Eu vou indicar ele para o médico cardiologista antes de vir aqui fazer a plástica. Sim. Mas, às vezes, o problema é um problema de aceitação da própria imagem. E quando se trata disso, a expectativa em cima dessa plástica ela é muito maior do que de uma pessoa que não tem esses entraves com a sua própria imagem. E aí o Dr. Dimitri encaminha para uma terapia, para um psiquiatra, há pacientes que se ofendem com isso. Você deve encarar, como paciente, uma plástica como um retoque, algo que vá somar na sua vida, mas não colocar toda a sua fé, toda a sua vaidade em cima disso, né, doutor Dimitri? Senão a frustração é muito maior. É importante saber que a plástica ela vai arrumar a parte física da pessoa, né? Mas muitas vezes a pessoa já vem ofendida, que ganhou apelidos na infância, que aquilo ali, às vezes aquilo ali impede o trabalho dela, o emprego. Então nem sempre a gente tem que ver se o problema realmente é compatível com a queixa que ela tem, né? Muitas vezes é um problema pequeno no nariz e aquilo é um transtorno na vida dela. Então às vezes arruma o nariz, mas o transtorno continua. Então a gente tem que prestar atenção pelo tamanho da queixa para ver realmente se o problema é tão grande. Mas eu acho que com uma boa conversa, raramente isso, né? A maioria dos pacientes, hoje elas querem algo natural, querem parar de chamar atenção por causa do nariz. Eu acho que esse é o ponto certo para se operar a pessoa, né? Não é para a pessoa que quer ser a pessoa mais bonita do mundo. E realmente não, é meu nariz que chama atenção, meu nariz é grande, meu nariz tem um osso que me incomoda, ou eu não respiro direito. Então, esse ponto que a pessoa que quer realmente isso com a plástica, muito provavelmente ela vai conseguir. Inclusive, homens procuram muitos cirurgiões plásticos. Tem crescido o número de pacientes muito homens, comum, muito comum. Chega a 1/3 dos casos, né, principalmente plástica de nariz, mas eles têm muito medo, assim, será que vai ficar muito pequeno? Será que vai ficar uma rampa? Será que vai ficar só a pontinha? A rampa então, é bom. No homem a gente não pode reduzir tanto o nariz, né, e não pode deixá-lo com o aspecto de que operou. Hoje ninguém quer o que se olha e diga fez plástica. Mas a mulher também está indo nesse caminho, até não plástica no rosto, não quer fazer plástica. Ninguém quer que algo mais natural. Ninguém quer que saiba que fez plástica, sim, algo bem mais natural. Né? Legal, isso é bacana porque daí a tal da frustração do pós-operatório, de como você ficou, também vai ser menor. Você não se enxerga no espelho sem se reconhecer. Você ainda é o mesmo, só que melhorado. A sua melhor versão, não é? Daqui a pouco o Dr. Dimitri vai falar muito mais conosco ainda, mas antes eu quero começar já as homenagens da semana. Você mandou para o aniversariante aquela foto bem bonita no nosso Facebook, então ela vai estar rodando agora. Os primeiros selecionados da sexta-feira vão ser homenageados já. É o nosso Eu Desejo. Cristiane parabeniza a filha Juliana, que ontem completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe o seu caminho. Seus pais lhe amam demais. Parabéns. A Isabela deseja um feliz aniversário para a mamãe Jane Schneider Longen, que na quarta-feira completou seus 49 anos. Muitas felicidades e sucesso. A mãe Maurita e o pai Everaldo homenageiam a filha Liciane Molinari Klettenberg, que na segunda-feira completou idade nova. Toda a família lhe deseja muitas felicidades e que os seus sonhos se tornem realidade. A Juliana e toda a sua família parabenizam a vovó Justina Queiler, que hoje está completando idade nova. Eles lhe desejam muitos anos de vida, com muita saúde pela frente. A Gi e a Grazi e o maridão Ademir desejam os parabéns a Rose Nazari, que completou mais um ano de vida. Muita saúde e felicidade. A nossa colega de trabalho, Thalita Ioná, homenageia a amiga Karine, que na última terça-feira completou seus 16 aninhos. Felicidades e muito sucesso. A Ângela parabeniza o sobrinho Leonardo Claudino de Souza,
que esteve de aniversário na segunda-feira e completou seus 20 anos de vida. Saúde e felicidades, Léo. A Antônia deseja os parabéns para a irmã também Antônia, que na próxima terça-feira estará de aniversário. Ela e toda a sua família lhe desejam muitas felicidades, paz e saúde. A Andréia, o Jean e o Natan desejam muitas felicidades e muitos anos de vida a Rosângela Aparecida Moraes, que na quarta completou mais um ano de vida. Parabéns, Rosângela! Já estamos de volta com o Dr. Dimitri Cardoso de Matos, ele que é cirurgião plástico, atende em Florianópolis e atende também no Hospital Bom Jesus aqui de Ituporanga, com muitas das pacientes dele já sendo aqui do nosso Alto Vale. Tem crescido muito o número de pessoas que querem melhorar a estética, melhorar o visual, se enxergar no espelho de uma maneira mais bonita, né? E hoje falando de rinoplastia, cirurgias do nariz. A gente tem algumas imagens para rodar, que o Dr. Dimitri separou para trazer para a gente explicar melhor sobre essa técnica que vem ganhando cada vez mais avanços da medicina. Tá a primeira já pronta? Olha só, essa dali seria Essa é a primeira pergunta deles, né? Doutor, tem cicatriz? Onde que é a cicatriz? E fica feia ou não? Então, o corte é esse ali, né? Um desenhozinho ali, onde vai ser realizada realizado a incisão, mas é algo bem sutil e, na maioria das vezes, não fica nenhum tipo de cicatriz. E o resto é tudo interno. Assim. Ali, no caso, essa paciente, ela está de quanto tempo no pós-operatório, doutor? Não, aquilo ali não é. A essa dali pintura é só antes da cirurgia. Antes. Só para demonstrar quanto tem que é alguma, feito o corte. Tem alguma de depois? Roda a segunda ali para a gente ver qual só que para é. mostrar onde é a incisão, um antes e depois, eu acho, que a gente tem, né, nariz. na segunda. O Ney já está providenciando. Ali alguns casos, né? Essa não é imagem de paciente meu, né? A gente não pode mostrar, mas é só para imagem de livro, mostrando o que pode ser feito na plástica do nariz, as principais queixas, né? E aí aquele famoso calombinho, né? Paciente que tem aquela queixa do calo ósseo e aquele ossinho. Né? E aí outra imagem que a seguir mostra a anatomia do nariz.